Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aeropod. O meu nome é Tiago Silva e sou o mais recente membro da equipa e ao longo das próximas semanas juntar-me-ei ao Afonso e ao João nas entrevistas que conduziremos. Hoje continuamos a nossa rubrica dos estágios de verão e vamos conhecer a história do João Albuquerque, que decidiu fazer um estágio num dos primeiros anos do curso. Vamos conhecer a sua experiência? Muito bem, então já aqui estamos para mais uma conversa do nosso Aeropod. Continuamos a nossa rubrica acerca de estágios de verão e hoje temos connosco o João Albuquerque. João, tudo bem? Tudo ótimo. Muito bem, isso é que é preciso. Olha, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite e por te juntares aqui para partilhar a tua experiência com o teu estágio de verão. Olha, em primeiro lugar vou começar assim com uma série de perguntas mais jornalísticas, aquelas perguntas básicas para podermos enquadrar um bocadinho o teu estágio. Aquilo como, porquê, quando, onde, conta-nos lá como é que foi o teu estágio de verão. Bem, o meu estágio de verão foi no verão passado, foi 2 meses, de meados de julho até meados de setembro, portanto apanhou um mês inteiro de agosto e um mês feito das metades dos outros meses. Foi na Cellfox, que é uma empresa do grupo Nova Base, e foi remotamente, ou seja, eu trabalhei a partir de casa, não foi presencial. Qualquer mais. Isso. Muito bem, já respondeste aqui a algumas das perguntas que tinha para introduzir este estágio. Olha, para quem não conhece um bocadinho a Cellfocus, tu já disseste a que grupo é que pertencia, mas para quem não conhece a empresa e porventura, que trabalho é que estiveste lá a fazer? O trabalho deles está relacionado com o quê? A Cellfocus, como eu tinha dito, faz parte do grupo Nova Base e quando eu trabalhei lá eles tinham cerca de 200 trabalhadores e era uma empresa mais na área de informática, consultadoria informática. E o que eu fiz no meu estágio foi desenvolver uma solução de reporting interna que basicamente pegava numa plataforma que eles já tinham de aprendizagens, tinha vídeos para eles assinarem coisas, tinha pessoas mesmo da empresa que davam formações aos trabalhadores e isso ficava tudo registado numa plataforma deles, só que a plataforma não tinha forma de visualizar os dados facilmente. E o que nós fizemos foi pegar em montes de ficheiros de Excel, com essas informações todas, muitos dados, e metê-los numa solução que é o Microsoft Power BI, que apresentava esses dados graficamente e de uma forma fácil para as pessoas verem, para as pessoas da empresa verem. Muito bem, portanto, essa análise de dados que tu tiveste a fazer durante esse estágio de verão, para quem não conhece o teu percurso, eu creio que tu não o disseste na tua introdução, tu Engenharia basicamente... espacial. Diz? Engenharia espacial. Sim, claro, mas eu estou a perguntar, tu não disseste em que ano é que fizeste esse curso? Para quem não te conhece, foi em que momentos? Foi no final do meu segundo ano. Portanto, tu Final tinhas do meu dito segundo só ano. o verão passado coincidiu Sim, sim, no com a segundo ano. transição entre o segundo ano e o terceiro ano da licenciatura, certo? Certo. Exatamente. E, portanto, para ti que és um aluno que acaba o segundo ano, né? Nós sabemos que o mestrado, quer seja integrado ou não, são sempre, portanto, os 3 anos de licenciatura mais os 2 anos para se completar o mestrado e terminar o curso, por assim dizer. Tu achaste que nessa altura do curso era o momento ideal para fazer um estágio? Como é que surgiu esta oportunidade? Foste tu que foste à procura dela? Eu não estava ativamente à procura de um estágio, ou seja, foi algo que me aconteceu, não partiu muito da minha parte. O que aconteceu foi que eu meti o meu currículo no banco de currículos da Sinf e também noutros bancos de currículos, mas foi a partir do banco de currículos da Sinf que eu fui contactado por mail e foi basicamente partiu da empresa o meu estágio, não partiu de mim. E eu posso contar, não sei se queres mais detalhadamente como é que aconteceu. Sim, era isso que eu te ia perguntar. Portanto, já É. percebemos que tu tens aqui uma história um bocadinho curiosa, porque normalmente conhecemos relatos de outros alunos que acabam por procurar até insistentemente o estágio, tentam várias oportunidades, procuram diferentes projetos em diferentes empresas e depois lá acabam por conseguir resposta em algumas e finalmente alguns têm a sorte, ou pelo menos com alguma perseverança, conseguem chegar a esse estágio. No teu caso, parece que foi um bocadinho ao contrário, porque tu quase que não procuraste o estágio, foi o estágio que te Sim, procurou a ti. Então conta-nos sim. lá como é que foi esta aventura no pré-estágio, como é que as coisas aconteceram. Deixaste o teu currículo, como é que depois as Eu, coisas... sim, eu meti o currículo no banco de currículos da Sinfo e depois, para abril portanto, há um ano, abril passado, eu recebi um e-mail de uma coisa que é a NeoTalent, que é transversal à nova base para recrutamento. E foi nesse e-mail que me perguntaram se eu estava interessado numa oferta de estágio. E tipo, o e-mail eu acho que era bastante geral, eu sinto que foi enviado não foi específico para mim, eu acho.
Pelo menos foi assim que eu interpretei da primeira vez. E eu até nem era para responder, mas tipo, respondi por respeito à pessoa que enviou o e-mail. Ou seja, eu não tinha percebido que era uma oferta de estágio tipo, real. Eu achava que era mais spam do que tipo, uma oferta mesmo. Mas eu respondi e disse sim, tenho interesse, se puder saber mais. E foi a partir da minha resposta que as coisas começaram a ficar tipo, targeted para mim. E foi aí que eu percebi que era algo mesmo sério e que não era só um e-mail geral. E eu basicamente tratei das coisas por e-mail, de saber informações, e quando, para aí, tipo, 2 ou 3 e-mails depois, eu fiz uma entrevista de estágio. Marcaram uma entrevista e foi comigo, obviamente, não é? Alguém da Neotown, que é tal, tipo, A tal parte agência da de nova base. Sim, recrutamento sim. que Mas trata de da nova contactar. base, tipo, eles trabalham para a Exatamente. nova base. E depois o senhor que ia ser o meu orientador de estágio, ou seja, o trabalhador da Cellfocus que ia estar responsável pelo meu estágio. E foi ele que conduziu a entrevista. Muito bem, mas olha, eu não fiquei sem perceber. Tu recebeste o primeiro contacto em abril, portanto deixaste o teu currículo na Sim, Sinf. Para sim. quem não sabe, a Sinf é uma semana organizada por alunos do técnico, como existem outras semanas, como é o caso da Semana Aeroespacial, também Aeroespacial. organizada pelo Aerotech. Semanas onde tens feira de empresas, onde tens contacto com empresas e onde as empresas dão também a conhecer os seus projetos. Portanto, tu deixas o teu currículo e por volta do mês de abril és contactado Sim. no seguimento de teres deixado esse currículo. Tu até achas que foi um e-mail geral, portanto, conforme dispararam aquele e-mail para ti, tê-lo disparado também para outros Eu acho que e-mails. sim, eu sinto Quanto isso, sim. tempo é que decorreu desde que tu decidiste responder, e pelos vistos muito bem, a esse e-mail, até depois seres contactado, ser marcada essa entrevista? Quanto tempo é que decorre até tu Ah, teres detalhes mais concretos? as respostas demoravam algumas semanas por parte da empresa e como Claro. foram alguns e-mails, acho que ainda a minha reunião de entrevista de emprego foi em junho, se eu não estou em erro, portanto acho que 2 meses, não é? Foi em meados de agosto que eu recebi o primeiro e-mail e depois a entrevista foi em junho, portanto a empresa não respondia tipo no dia a seguir, demorava sempre algum tempo a responder. Ok, e como é que foi essa entrevista? Foi uma coisa formal? Foi bastante descontraída? Eles estavam Não, interessados que não, tu fizeste o estágio? sim, sim, Como é que foi bastante. foi? Eles apresentaram o que queriam que eu fizesse, ou seja, eu só soube realmente que ia trabalhar numa solução de reporting e entendi mais ou menos o que ia fazer na entrevista. Eles explicaram-me um bocadinho do que era a empresa, o porquê que estavam a fazer aquele estágio e falaram também por exemplo, do pagamento, como é que ia ser, portanto, as coisas formais do estágio, da duração e depois perguntaram-me também pronto, a minha experiência, para saberem mais sobre mim, não é? Mas foi bastante descontraído e o senhor até acho que me perguntou de onde é que tipo, ele conhecia a zona onde eu vivia, portanto até foi engraçado isso e foi bastante chill, na verdade. Bem, falaste aí que foram discutidos durante essa reunião alguns detalhes do estágio, querendo ser tão Sim, intrusivo quanto tu me deixares. O estágio já disseste que foi feito em regime remoto, portanto apanhaste aqui o sim. verão da pandemia, por assim dizer, e portanto Sim, eu o não estágio. respondi nisso há bocado, mas foi também uma das razões pelas quais eu aceitei o estágio. Ok. Foi ser remoto e, tipo, já que estava no verão em casa, não, é, Compreendo, mas relativamente às condições que isso. referias terem sido discutidas, o estágio era um trabalho full-time, era um trabalho part-time, como é Sim, que era a 8 horas questão? por dia. 8 horas Eram por dia, 8 horas sim. por dia, trabalhavas de segunda Sim. a sexta-feira, ok? De E segunda a sexta, das relativamente, 9 às 6, com uma hora de almoço. portanto, Mas imagina, muito relaxado, ou seja, era das 9 às 6, mas eu tinha uma reunião diária com a minha orientadora de estágio todos os dias de manhã e a reunião era às 9h30, ou seja, eu não sei se posso admitir isto, mas eu realmente só começava a trabalhar às 9h30, não começava a trabalhar às 9. Ah, e tipo, a hora de almoço era uma hora, mas era a cultura geral da empresa que tipo, as horas de almoço eram. Tipo, as pessoas também não chegavam às 9 quando era presencial. Tipo, foi a minha orientadora de estágio que me disse. Quando era presencial, as pessoas não chegavam às 9, chegavam tipo. Era relaxada, tipo, era uma cultura bastante relaxada em termos de horário de trabalho. E apesar de eu trabalhar às 8 horas por dia, eu não trabalhei, diria, 8 horas todos os dias. Eu trabalhava o dia todo, eu fazia coisas, não é? Estava a estagiar, mas não era muito restrito. E eu tive muita sorte com isso, porque a minha orientadora de estágio era uma querida e super prestável e nós tínhamos muita liberdade nisso.
aliás, na primeira parte do meu estágio, como é que ele foi 2 meses, eu ainda comecei a fazer estágio durante a época de exames e a minha orientadora foi super relaxada com eu ter que estudar para os exames que eu tinha. Portanto, eu até na minha primeira semana de estágio não fiz muito e, portanto, foi mesmo, a cultura era mesmo boa lá, sim. Bem, e do ponto de vista de apoio financeiro, estava associado a esse estágio a algum tipo de remuneração, Sim, de sim, subsídio de apoio a alguma coisa? sim, E sim. esse Eles, estava pré-definido para a duração do estágio? Era algo semanal? Como é que isso foi acordado entre ambas as partes? Foi na tal entrevista de recrutamento? sim, a nova base oferece, quer dizer, paga um valor fixo a todas as pessoas que fazem estágio e mensal e para além disso ainda temos subsídio de alimentação que é pago no mesmo valor que a empresa paga a qualquer trabalhador. Portanto, é o subsídio de estágio, não sei o nome, tipo, um subsídio de estágio normal mais o subsídio de alimentação, Pronto, pago mensalmente. era apenas para confirmar que foi um Sim, sim, estágio sim, que sim. tem essa Foi componente. remunerado, sim. Nem todos os têm, mas era para então enquadrarmos este estágio dentro daqueles que têm. Relativamente a falavas da empresa ter uma cultura muito flexível, o que é que achaste de trabalhar naquela empresa? Achaste que se notou, obviamente, o contacto que tinhas com outras pessoas da empresa terá sido diminuto devido Sim, foi ao online, sim. regime remoto, mas o que é que achas do ambiente da empresa, como seria num regime presencial? Notaste alguma diferença pelo facto de estares a trabalhar num período de verão, em que provavelmente também há pessoas que estão ausentes por via de férias? Como é que foi gerir essa questão não só da distância, mas também do facto de ser ali a época de férias? Como é que notaste a interação entre as pessoas na empresa? Eu acho que teve muita sorte, como eu já tinha dito, por causa da minha orientadora. Eu gostei mesmo bastante da minha orientadora de estágio e ela tirou férias antes, portanto eu tive os 2 meses foi com ela. E sim, houve algumas pessoas, acho que a generalidade das pessoas com quem eu trabalhei sem ser a minha orientadora tiraram férias durante o meu estágio, portanto isso aconteceu. Mas eu sempre tive uma relação muito próxima com a minha orientadora, tipo, a gente falava todos os dias, nós tínhamos a tal reunião todos os dias de manhã e tipo, cada vez que era preciso nós falávamos e ela tinha tipo 20 e poucos anos, ela era um pouco mais Ok. velha do que eu, ela também tinha estudado no técnico, então nós tipo, falávamos abertamente, tipo, Portanto, já sem percebi que havia problemas aí uma nenhuns. proximidade com a Sim, orientadora, o sim, que eu sim, acho sim, que é sim, algo sim, sim, positivo, sim, sobretudo para sim, alguém que estava sim. a ter uma primeira experiência profissional, certo? Uh, E eu também fui sempre acompanhado pelas tais pessoas do training deles, ou seja, eu tinha a minha orientadora de estágio por causa do trabalho que eu estava a fazer técnico, mas eu tinha sempre a parte dos recursos humanos da empresa a dar-me um backup imenso. Tipo, eu tinha reuniões regulares com os recursos humanos da empresa, queriam saber como é que estava a correr o meu estágio, o que é que eu estava a achar, se eu estava a gostar, se eu estava integrado e tive sempre imenso apoio e as pessoas também extremamente prestáveis, super disponíveis para mim também. Não Parece-me que posso é queixar de um, nada. parece-me que é um ponto interessante, a Sim, preocupação que sim, a sim. empresa teve. Sentiste também que existiam outras pessoas na mesma condição que tu, portanto estavam outros estagiários na Não, empresa? eu sei que a Cellfox tem um plano de trainings, de trainees, em que entra algumas pessoas e têm um estágio juntos. Eu sei que isso existe, mas não foi o meu caso porque eu, eu, eu soube mais sobre a Cellfox, sobre estes procedimentos de estágios este ano, porque eu, numa outra feira de empresas este ano tive a possibilidade de reunir com a Cellfox e saber mais sobre isto. E aparentemente, para além desse programa deles, eles também fazem estas contratações mais específicas por e-mail e acho que até é comum. Só que na empresa, na divisão da empresa, não sei bem se é uma divisão, mas na secção da empresa onde eu estava, foi a primeira vez que eles tiveram um estágio, que abriram um estágio e eu estava a estagiar, era o único estagiário lá. Um, Muito bem, parece-me bem, parece que há uma grande abertura a receber pessoas novas, o que é sempre bom e é sempre sinal também de vitalidade por parte da empresa. Olha, à medida que estamos agora a encaminhar-nos para o fim desta nossa conversa, a qual te agradeço bastante por ter esta oportunidade de partilhares contigo a tua experiência, eu queria apenas perguntar-te se, para ti, portanto, voltando um bocadinho à ideia com que iniciámos a conversa, para ti, um aluno que acaba de terminar o segundo ano, portanto, o segundo de 5 anos, portanto, estás numa fase ainda inicial do teu percurso, achaste que fizeste este estágio na altura certa? Achas que eras demasiado novo
para aquilo que te foi pedido para fazer, ou achas que contribuiu para também ganhares alguma maior maturidade na altura em que fizeste este estágio? Não, de todo. Eu acho que foi uma ótima altura para fazer um estágio, ah, principalmente por ser remoto e que não me custou tanto o facto de. Eu acho que se fosse presencial em que eu tinha que ir à empresa e ter. Ia ser uma diferença muito maior do que aquilo que Ter foi. um horário mais Portanto, rígido, ter outro tipo sim, também sim, de sim. E supervisão, não é? acho que era mais formal, porque eu ia estar com mais pessoas. Eu ali só reunia com a minha orientadora e com uma outra pessoa dos recursos humanos e nós conhecíamos todos e era mais chill, eu acho que. Mas quer dizer, não foi essa a ideia que eles me transmitiram da empresa, portanto eu também estou a falar um pouco sem saber. Mas em termos de técnico, em termos técnicos, um, a nova base, ou o meu estágio, pelo menos, e foi a ideia com que eu fiquei, eles investem muito nas pessoas, nos estagiários, e, por exemplo, eu tinha acesso a conteúdos pagos de aprendizagem, portanto, a empresa pagava-me acessos a aquelas plataformas de vídeos online para as pessoas verem e aprenderem. Portanto, eu tinha acesso à plataforma interna da empresa, com os cursos deles, e também acesso pago a plataformas externas, que a empresa tinha logins e deu-me um para eu começar a aprender. E para além disso, eu também tinha uma orientadora de estágio dedicada a mim. Nós, como tinha dito, nós falávamos bastante. E também estavam sempre outras pessoas da empresa disponíveis para ajudar. Portanto, eu tive bastante trabalho autónomo, sim, eu tive que aprender a fazer coisas, como é óbvio, mas era parte do meu estágio que eu aprendesse a fazer coisas, ou seja, a empresa não estava a contar que eu chegasse e fizesse, estava a contar que eu chegasse, aprendesse e depois pudesse ajudar. E daí que a duração fosse no mínimo, a duração que eles fazem é no mínimo 2 meses. Portanto, eu não acho de todo que ter feito um estágio no segundo ano o facto de eu estar no segundo ano fosse impedimento qualquer para o estágio. Muito bem, parece-me uma excelente resposta. Agora, para finalizar, peço-te numa última pergunta que me dês a mim e a todos aqueles que porventura estejam na situação de pensar, porventura, procurar um estágio de verão. O que é que achas que o estágio te deu que o técnico não dá? O que é que nos pode levar a fazer um estágio de verão como tu fizeste num dos primeiros anos do curso? Uh, para mim, pessoalmente, aquilo que eu sinto que a coisa mais que um estágio me pode dar é mesmo trabalhar num contexto empresarial, porque eu tenho muita experiência de núcleos, eu estou no Aerotech e trabalho bastante para o Aerotech e o trabalho aparece feito e a gente tem que trabalhar à mesma e não senti muita diferença no trabalho que eu tinha que fazer para o Aerotech, no sentido em que não sabia coisas, tenho que ir pesquisar e tenho que fazer. No estágio também não sabia coisas, tenho que pesquisar, tenho que fazer e tenho pessoas para trabalhar e o trabalho tem que aparecer. Mas é diferente o meu trabalho ou a minha relação com os meus colegas amigos no Aerotech, em que é muito easygoing, e na empresa, apesar de ser easygoing, e era, há sempre. Estás a falar com o chefe ou estás a falar com alguém que não é habitual de estás a falar. E eu sei que aquela empresa em particular tinha uma relação muito nada hierárquica, tipo, as pessoas falavam todas umas com as outras, mas é uma empresa e, portanto, há certos comportamentos que eu tinha, por exemplo, mandar memes ou mimos, porque isto é tenso, por amigos ou em contexto profissional, que lá não fariam sentido. E eu sinto que a mim foi isso que me ajudou, porque, apesar de eu com a minha orientadora fazia, porque ela era mesmo fixe, mas no geral, numa empresa, sei lá, há comportamentos que não se devem ter ou ser mais resguardado. E eu sinto que, para mim, foi isso que eu tiro e devo tirar mais de um estágio. É eu trabalhar no contexto empresarial. Muito bem, parece-me uma ótima maneira de terminarmos esta nossa conversa. João, muito obrigado uma vez mais pela disponibilidade que Obrigado, eu. demonstraste em termos desta conversa. A todos os que nos acompanharam até aqui, muito obrigado também e encontramos-nos num dos próximos episódios do Aeropods. Muito obrigado a todos.